Meus amigos, deu nós! Coringão venceu o Atlético Paranaense 1-0 em Curitiba. Jogo de ida das quartas da Copa do Brasil 2025. Uma vitória, assim, excelente. Excelente. O Corinthians tem a vantagem do empate para a volta em casa. O Corinthians que, nos 5 jogos que tem de Copa do Brasil, 5 jogos, 5 vitórias e nenhum gol sofrido. Pois é, até aqui o Corinthians 100% de aproveitamento, com 5 vitórias e nenhum gol sofrido. Então, estamos indo muito bem na Copa do Brasil. E o Corinthians, que na última vez que tinha vencido o Atlético Paranaense em Curitiba, foi há 4 anos atrás, 1-0, gol do Rony em 2021, né? Corinthians do Silvinho. Fazia 4 anos, então, que o Corinthians não vencia o Atlético na Arena da Baixada. Conseguimos vencer nessa noite de quarta-feira, 1-0. E eu acertei o placar, é isso aí. Eu errei quem faria o gol. Eu falei que seria do Gustavo Henrique, né? No vídeo de pré-jogo. Eu falei gol do Gustavo Henrique, mas acertei o placar, 1-0. O importante é que o Timão venceu, independente de quem fez o gol, né? E vamos falar do jogo, né? O Corinthians que nos primeiros minutos, pra mim, teve uma boa postura, né? Com atitude, com posse de bola, criando um lance ou outro. Só que aí depois o Atlético acertou na marcação, ganhou campo, terreno ali. Os caras tiveram uma chance numa falta, né? Que o Hugo Souza pegou. O Corinthians começa melhor o primeiro tempo e o Atlético termina melhor o primeiro tempo, né? E termina 0-0. Aí chega no segundo tempo, meio que equilibrado ali o jogo, até que Vitinho, né, que tinha entrado no segundo tempo, Vitinho lança para o Mateuzinho, que ajeita e Guinegão faz 1-0. Aí, muitos podem falar assim, mas o gol do Guinegão foi fácil, tava sem goleiro, até eu faria. Meus amigos, em primeiro lugar, né, vamos falar do gol do Guinegão. Em primeiro lugar, ele teve presença de área, já começa por aí, né? Presença de área que é importante para o atacante fazer o gol. Segundo, tão importante quanto a presença. Em segundo lugar, posicionamento. Posicionamento. Ele conseguiu se posicionar ali para a bola chegar muito bem para ele fazer o gol, né? Para o Mateuzinho acertar o passe e ele fazer o gol. Então, foi presença de área e senso de posicionamento para fazer o gol, né? E isso um atacante tem que ter e ele teve ali. Não foi só, tava sem goleiro, até eu faria. Não foi só isso. Presença de área e posicionamento para fazer o gol. Então, parabéns para o Guinegão. Terceiro jogo seguido dele como titular. Terceiro gol marcado, né? 3 jogos como titular, 3 gols. Muito importante para ele, cara. Muito importante para ele, né? E mais uma coisa, né? Até agora ele vem conseguindo substituir o Yuri Alberto muito bem. Porque o Yuri, a função principal dele é fazer gol. O Guinegão vem fazendo gol. Então, até agora, é claro que o Yuri Alberto é muito melhor que o Guinegão. O Guinegão ainda vai crescer, tem potencial, tem muito a evoluir. É um garoto ainda, né? Pode chegar um jogo que ele não vai fazer, que não vai jogar bem. E pode acontecer, né? Por isso o Yuri é o titular. Mas até agora, né, vem cumprindo o papel dele, a função dele, e deu a vitória pro Corinthians nessa noite de quarta-feira. Importante para o Guinegão, né? Aí o Corinthians depois perdeu o Mateuzinho, novamente o Mateuzinho saiu para a entrada do Félix Torres. O Dorival não aprende, cara. Não aprende. Coloca o Angileri na lateral direita ali, mas não coloca o Torres. Parece que quer irritar a torcida de propósito. Ô Dorival, pelo amor de Deus, cara. Aí dá 5 minutos que esse cara entra, o Félix Torres, o Corinthians toma o gol. Impressionante isso, cara. Impressionante. A sorte é que o gol foi anulado. Teve um toque de mão ali que o VAR chamou o árbitro e o Wilton Pereira Sampaio anulou, né? Igual que foi o gol do Garro, lembram? Contra o Bahia? Que deu toque de mão do Kaique? Então, parecido, né? Então anulou o gol por sorte. E o Atlético teve uma outra chance ali no final numa cabeçada, que o Hugo Souza fez uma grande defesa. O Corinthians resolveu se fechar no final. O Atlético, né, muito limitado tecnicamente. Por isso tá mal na Série B, né, o Atlético.
E aí o Corinthians conseguiu confirmar a vitória. No final, nos acréscimos ali, um doido, um retardado da torcida deles invadiu o campo pra agredir o Hugo Souza. Ridículo, cara. Aí outros torcedores arremessando copos, querendo fazer baderna. Mano, a torcida do Atlético Paranaense é ridícula. Não sabem perder. Não sabem perder. É incrível isso. O cara invadiu o campo pra agredir o goleiro do time adversário. Pelo amor de Deus, cara. Atitude patética. Atitude de torcedor de timinho pequeno. Que isso? Por isso tá na Série B e não vai voltar pra Série A ano que vem. Vai continuar na Série B. Ridículo, ridículo, né? E é isso, o Coringão ganhou 1 a 0, tem a vantagem do empate pra volta. E assim, vocês podem dizer: ah, Fábio, mas é impossível o Atlético ganhar em Itaquera, né? É impossível ganharem na Arena, né? Já estamos classificados. Não, não é assim, gente, tá? A eliminatória não terminou, né? Porque, por exemplo, chega na volta em Itaquera, a gente já se achando os classificados. Aí o Atlético faz 1 a 0, né? Se fecha o jogo inteiro e é uma daquelas noites que nada dá certo pro Corinthians. E aí? Vai pros pênaltis, dá merda nos pênaltis, e aí? Por exemplo, quantas noites já vivemos em que nada dava certo? Contra o Bahia, por exemplo, o Bahia nem chegou muito a vencer o jogo 2 a 1. E o Corinthians tentou, teve chances. O goleiro do Bahia pegou um monte no segundo tempo e perdemos. Então não adianta achar, ah, mas o Bahia é melhor que o Atlético Paranaense. Verdade, hoje o Bahia é melhor. Mas é só um exemplo do que eu tô dando, tá? Que tem noites que as coisas podem não dar certo. Então não adianta falar que já estamos classificados. Não estamos. A vantagem é importante, tá? Lembra ano passado? Nas quartas contra o Juventude, foi 2 a 1 na ida pra eles e teve que reverter na volta no sufoco, né? Contra o América Mineiro, 2 anos atrás, igual. Contra o Atlético Goianiense, 2022, igual. Dessa vez, foi diferente. Agora a vantagem é nossa. Não precisa ser no sufoco, mas o time tem que fazer sua parte. Vamos com humildade, certo? E vamos entendendo que não terminou ainda, tá? É fazer a nossa parte, ganhar em Itaquera, confirmar a classificação e é isso, certo? Não acabou ainda. Vamos com humildade pro jogo da volta, beleza? E é isso. O Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro 2 a 0 na ida, jogando fora de casa. Então, provavelmente, o Cruzeiro deve ser o nosso adversário na semifinal. Se o Corinthians confirmar a classificação, deve dar um Cruzeiro e Corinthians na semifinal. Olha só, hein? Imagina Cruzeiro e Corinthians na semifinal. Disputa de pênaltis, Cássio contra Hugo Souza. Ia ser histórico. Já pensou? Mas claro, antes de pensar numa semifinal, tem que confirmar a vaga nas quartas contra o Atlético. E tomara que o Corinthians não faça feio na volta, né? Agora tem o Palmeiras no domingo e depois é data FIFA. Para por uns 10 dias. Aí depois, no dia 10, é a volta em casa. O Memphis já voltou, ótima notícia. Se espera que ele inicie jogando domingo contra a Porcada, né? Eu espero que ele inicie jogando. E é isso, né? É isso. Vantagem muito boa, excelente. E vamos lá confirmar na volta com humildade, entendendo que ainda não acabou, tá? Jogando com seriedade, o Corinthians pode muito bem vencer na volta também. O Atlético é um time limitado. Mas devemos mesmo assim ir com humildade pra volta. E é isso. 1 a 0, ganhamos e é isso aí, tá? Bom, videozinho mais curto de pós-jogo aí pra vocês. Eu já falei tudo que eu tinha pra falar, né? Pelo menos eu acho. E é isso, tá? Bom, comente o que vocês acharam do jogo. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!